Olá, bom dia, eu sou o irmão Reis, eu estou aqui nessa manhã em nome de Jesus Cristo, mas pode me chamar de Reis ou Francisco Reis. Eu estou aqui nessa manhã para fazer esse vídeo para você com o tema Ler a Bíblia Sagrada é muito bom, porque é um alimento espiritual. Então, ler a Bíblia Sagrada é muito bom. Eu sou um leitor bíblico. O que é que significa um leitor bíblico? Vou explicar para você. Leitor bíblico é que ou aquele que lê para si, mentalmente ou para outrem, em voz alta, textos escritos, leitor, que ou aquele que tem o hábito de ler. Então eu tenho um hábito de ler a Bíblia. Eu tenho um hábito de ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sou um leitor bíblico. Mas ler a Bíblia Sagrada é muito bom porque é um alimento espiritual. Lógico que é muito bom, lógico, se nós conseguir praticar o que Jesus ensinou. É muito importante. Se nós conseguir praticar o que Jesus ensinou é muito importante. Então vou ler para você. Em Mateus capítulo 4, no versículo 4, Jesus Cristo falou assim. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus é um alimento espiritual, porque Jesus disse que o homem não viverá somente do pão, do alimento, mas sim de todo aquilo que sai da boca de Deus. Então, ler a Bíblia é um alimento espiritual. Nem todo mundo que lê a Bíblia não consegue praticar tudo aquilo que está escrito, principalmente no Novo Testamento. O povo de Israel, eles não conseguem praticar, por quê? Porque eles são orientados desde pequeno a ler somente o Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Veja o que o salmista falou sobre esse assunto. Salmos 1, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bem. No versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, eu tenho esse prazer de meditar de dia e de noite. Eu medito pela manhã, pela tarde, às vezes pela madrugada, isso é muito importante. Então, você também, se você quiser ler a Bíblia, é muito bom para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito. É um alimento espiritual. Ler a Bíblia é muito bom, a Bíblia Sagrada, porque é um alimento espiritual. Você peça a Deus para lhe ajudar a obedecer às Escrituras Sagradas. Se você não estiver conseguindo, obedecer, peça cada vez mais. Aí você vai ter que renunciar, né? Veja o que foi que Josué falou. Deus falou para Josué assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Nem todo mundo consegue obedecer tudo o que Jesus falou. Tem gente que obedece em alguns pontos, outros em alguns pontos e outros em alguns pontos, mas em todos os pontos ninguém consegue. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então eu sou um leitor bíblico, eu não consigo praticar tudo que está escrito, mas eu peço a Deus para me ajudar a praticar tudo que está escrito. E eu renuncio muitas e muitas coisas. Jesus Cristo disse assim em Mateus capítulo 16, versículo 24. Disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, eu nego muito, muito o meu eu. Só que eu não consigo negar todos os meus erros, minhas vontades. Ninguém consegue, porque tem gente que renuncia 50%, 70%, 80%, 90%, 80%, 20%, 30%. Só que não conseguimos renunciar o nosso eu em si. Veja que alguns renunciam o pecado, mas tem a avareza, tem um desejo lascívio, tem uns pensamentos negativos, só que nós somos falhos e pecadores. Não há ninguém em cima da terra que seja perfeito, santo, que seja imaculado como Jesus Cristo, só houve Ele. Inclusive, os apóstolos eles disseram, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Por quê? Porque o apóstolo sabe que o próprio Jesus que andava com ele citou para eles. Está escrito assim, ó, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então está escrito em 1 João capítulo 1, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O que é que eu gosto mais de fazer nas Escrituras Sagradas é amar o próximo.
Jesus falou, segundo o primeiro maior mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Está escrito em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 40. Ele disse no versículo 37, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. E o segundo semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que é você amar o próximo? Amar é você ajudar, amar é você fazer o bem, amar é você orar, amar é você respeitar, amar é você tratar bem, amar é você não fazer mal à pessoa, nem diretamente, nem indiretamente. Amar é isso. Então eu zelo por esses dois maiores mandamentos. Eu não tenho como, eu não posso influenciar ninguém a fazer mal a ninguém, a incentivar ninguém a fazer mal a ninguém. Simplesmente eu tenho que influenciar, amar, perdoar, ajudar, tratar bem. Então eu sou um leitor bíblico, para você entender. O leitor bíblico é uma pessoa que lê. Um leitor bíblico é uma pessoa que lê as escrituras sagradas. Não só as escrituras sagradas, mas outras coisas. Que ou aquele que lê para si, mentalmente, para outrem, em voz alta, textos escritos, leitor. Tanto a pessoa lê para a pessoa como para alguém. Que é aquele que tem o hábito de ler. Então eu tenho o hábito de ler. Às vezes eu leio de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo. Um ótimo final de ano e um ótimo ano de 2023. Se você ler a Bíblia vai ser muito bom para você.